perspectiva da volta de Cristo, Apocalipse 1, do versículo 1 ao versículo 11. Amados e amadas, o livro então do Apocalipse, em grande parte lá do seu conteúdo, ele revela o período da tribulação. Qual é a mensagem principal do Apocalipse? É a revelação de Jesus Cristo. Apocalipse, ele vai revelar Jesus de uma maneira que os outros livros da Bíblia não tinham revelado tão claramente. Portanto, o que é mais importante de se conhecer no livro do Apocalipse? Então eu já quero, desde o início, dizer assim, que o mais importante não é conhecer o significado de todas as trombetas, não é conhecer o significado de todos os selos, de todas as taças, de todas as catástrofes, de todos os juízos, não é de conhecer ali todas as bestas ou os cavalos do Apocalipse, mas é conhecermos a pessoa revelada de Jesus como juiz de toda a terra. Porque é assim que Jesus Cristo vai ser revelado no livro de Apocalipse. Então a gente vai agora ler ali, né, o texto bíblico de Apocalipse, capítulo 1. Então a gente vai lendo assim por partes, tá? Então a primeira leitura, Apocalipse capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 3. Diz assim: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu, para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando o seu anjo, deu a conhecer ao seu servo João, que atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo, quanto a tudo o que viu. Bem-aventurado aquele que lê, e bem-aventurados aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Então a gente começa ali no versículo 1, vendo já o título do livro, Revelação de Jesus Cristo. Se você pegar bem, há uma ordem cronológica dentro do versículo 1. Deus dá então a Jesus, Jesus envia o seu anjo e transmite a João, João vai passar para a igreja. Então hoje nós estamos recebendo essa revelação das coisas eternas, das coisas que foram ditas, das coisas que foram então mostradas há 2000 anos atrás. Então nós estamos recebendo algo, ou nós vamos receber algo que Deus deu a Jesus, Jesus transmite ao anjo, para que o anjo diga a João, e João então vai escrever isso e passar para a igreja. No versículo 2, nós vamos ver ali que João, ele atestou então a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. É o que vai tratar esse livro do Apocalipse, a respeito do testemunho de Jesus Cristo. Quer dizer, tudo quanto foi visto. Verso 3, você vai olhar ali também, que bem-aventurado é aquele que lê, bem-aventurado aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam. Então, por muitas vezes,
ou pelo menos aqui por 7 vezes, nós vamos encontrar dentro do livro do Apocalipse essa expressão, bem-aventurado. Mas entre ler e entre ouvir, o mais importante é guardar. Então a gente precisa guardar no nosso coração. Por quê? Porque o tempo, ele está próximo. Então a questão aqui é essa proximidade, né, do tempo, dos acontecimentos então finais. Já se passaram 2000 anos, será que está próximo mesmo de tudo aquilo que foi escrito para acontecer? Então a gente volta naquilo que a gente comentou nos nossos estudos anteriores, que nós temos aqui um intervalo. E nesse intervalo há toda essa série de anúncios de coisas que irão acontecer. Então nós estamos no intervalo da profecia de Daniel. Faltam ainda 7 anos, faltam ainda 1 semana para se cumprir a profecia de Daniel. Volto aqui no início daquilo que a gente falou. A grande parte então do conteúdo do Apocalipse é a revelação do período da tribulação. Há 2 palavras gregas traduzidas, né, na Bíblia para o português, em português, como tempo. A primeira dela é cronos, e a segunda é kairos. Neste caso de o tempo está próximo, a tradução correta é a palavra kairos, que é o tempo determinado. Então há um tempo determinado por Deus. Eu até trouxe aqui, se você quiser então anotar aí, Atos capítulo 1, versículo 6, os discípulos eles vão perguntar para Jesus, eles dizem assim: Senhor, será neste tempo em que o Senhor irá restaurar o reino a Israel? Então esse tempo de Atos capítulo 1, versículo 6 é cronos, é tempo indeterminado. E aí há aqueles que dizem assim, que cronos é o tempo do homem e kairos é o tempo de Deus. Então já está determinado por Deus quando será esse tempo. E isso é interessante para a gente guardar no nosso coração. Deus, ele não precisa esperar situações que ocorram. O tempo já está determinado. Então, quando ele fala ali, no versículo de número 3, as coisas nelas escritas, pois o tempo está próximo, é o kairos. É o kairos. O tempo já está determinado para que estas coisas aconteçam. Certo? Apocalipse, do versículo 4 ao 11, nós vamos ler então agora. João, às 7 igrejas que estão na província da Ásia, que a graça e a paz estejam com vocês, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele a glória e o domínio para todos sempre. Amém. Eis que ele vem com as nuvens,
e todo olho o verá, até mesmo aqueles que o transpassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele. Certamente, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Eu, João, irmão e companheiro de vocês na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha chamada Pátimos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me no Espírito, no dia do Senhor, e ouvi atrás de mim uma voz forte, como de trombeta. Amém? Agora a gente vai entender cada momento dentro desses versículos que a gente leu. E, gente, como tem coisas maravilhosas aqui dentro, só desses versículos, que muitas vezes nós não conseguimos perceber. Nos versículos 4 ao versículo 6, o autor da carta, ou os autores, se apresentam. O que a gente consegue enxergar, então, dentro desses versículos aqui? Do versículo 4 ao versículo 6. Primeiro, no versículo 4 diz assim: graça e paz da parte daquele que é, que era e que há de vir. Depois você vai ver da parte dos 7 Espíritos. E depois você vai ver da parte de Jesus Cristo. Do que está falando aqui? De uma triunidade. Uma forma de Deus, então, se apresentar. E ao longo da Bíblia, a gente vai vendo isso. Jesus Cristo, ele fala, sobre batizar, ensinar e depois batizar, lá em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então é muito impressionante essa passagem. O que nós poderíamos aqui dizer? De quem será que ele está falando? Daquele que é, que era e que há de vir. Da parte dos 7 Espíritos e da parte de Jesus Cristo. Quer dizer, ele está falando de pessoas aqui distintas. A primeira delas, ele diz ao grande eu sou, a Deus. Agora, 7 Espíritos. Por que 7 Espíritos? De quem que ele está falando aqui? Dessa perfeição do Espírito Santo de Deus. Não tem 7 Espíritos Santos. É um Espírito Santo, mas quando ele utiliza-se desse número 7, ele fala dessa plenitude, desse ser então completo, desse ser então perfeito. O Espírito Santo não vai sair da terra, mas o seu ministério de restrição será retirado. Aqui tem uma grande dúvida que muitos cristãos têm. Quando se iniciar o período da grande tribulação, o Espírito Santo sai da terra? Ou o Espírito Santo fica na terra? Como é isso para nós hoje? Acho que a primeira coisa que a gente precisa entender é sobre um dos atributos, de Deus, ou um atributo divino, que é a onipresença de Deus. Deus está em todos os lugares. Então, não tem como nós tirarmos a presença do Espírito Santo de Deus da terra, até porque Deus está presente em todos os lugares.
No que eu acredito? Eu acredito que nesse tempo do período da grande tribulação, o Espírito Santo de Deus ele vai estar, sim, presente na face da terra. Então, quando te perguntarem, mas o Espírito Santo de Deus vai se retirar da terra. Não, ele não pode se retirar. Ele é onipresente. Ele está em todos os lugares. Agora, o que pode sim acontecer é a ação do Espírito Santo. A forma como ele vai agir. A forma como ele vai trabalhar nesse tempo. Ok? Porque a gente pensa no Espírito Santo de Deus, na ação do Espírito Santo do Senhor nos nossos dias hoje. Porque a gente pega aquele texto que fala que toda a carne, o Espírito Santo de Deus será derramado sobre toda a carne. A descrição aqui em Apocalipse refere-se à manifestação plena do Espírito Santo e seus ministérios. Isaías capítulo 11, do versículo 1 ao versículo 2, vai nos dizer lá o seguinte, que do trono de Jessé sairá um rebento, e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Cada lâmpada do candelabro judaico refere-se a um dos ministérios do Espírito Santo aqui descritos. Então você tem ali essa relação. Não são 7 espíritos distintos. Aqui está falando do que se compõe o Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo do Senhor. Haja visto que você vai perceber ali que o Espírito Santo de Deus ele tem papel fundamental na autoria da própria Bíblia. Porque foram homens inspirados pelo Espírito Santo de Deus que deixaram para nós, então, esses escritos bíblicos. Então, eu posso dizer para você, nesse momento, que o que está escrito hoje e o que nós temos hoje é aquilo que o Espírito Santo de Deus deixa para nós. É aquilo que está então no coração de Deus para as nossas vidas. Olha só, o número 7, ele está então gravado na Bíblia, com a sua marca registrada. O número 7 representa Deus, tudo que é completo, tudo que é perfeito. Em quantos dias Deus criou a terra? Inclusive com o seu descanso. 7 dias. No Apocalipse, o que nós encontramos? 7 taças, 7 trombetas, 7 selos. Então a presença do número 7 no Apocalipse é muito clara. Então há uma mensagem também nisso para nós. No contexto bíblico, 7 significa então a perfeição. Assim como o número 6 na Bíblia. Simboliza o que? O número do homem. Qual é o número da besta? Meia. Quer dizer, é um número incompleto. Versículo 5. Da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, e o soberano dos reis da terra. Então nós temos aqui 3 títulos que são dados então a Jesus Cristo. Até nisso nós conseguimos aqui tirar uma mensagem. Não está aqui escrito por estar escrito. Tem um significado, tem um motivo, porque foi nos dito que Jesus Cristo é essa fiel testemunha, porque que Jesus Cristo é o primogênito dos mortos
e por que ele é o soberano dos reis. Aí, nós temos aqui alguns textos bíblicos que nos ajudam nessa reflexão. A fiel testemunha. Por quê? Porque ele é então fiel até a morte. Quando ele está aqui, diante de Pilatos, ele vai falar sobre isso, Quando Pilatos pergunta, então você é rei? Jesus responde, o Senhor está dizendo que eu sou. Eu para isso nasci, para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Então a gente, ao olhar para Jesus, a gente vê que ele foi fiel testemunha até a morte. Você consegue entender o que quer dizer fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra? Morte, ressurreição e glorificação. Fiel testemunha até a morte. Então, o primeiro título, fiel testemunha, é que ele foi fiel até a sua morte. Então está falando de morte. Segundo título, primogênito dos mortos. Pelos dois textos que lemos, Atos 26, 23 e 1 Coríntios 15, 20, ele é a primícia dos que dormem. Fala da sua ressurreição. E quando está escrito ali no versículo 5, que ele é o soberano dos reis da terra, fala então dessa sua volta, da sua glorificação, que é o texto de Apocalipse 19, 16, que foi lido e que foi colocado aqui, está uma inscrição nele dizendo Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Então essa, amados irmãos e irmãs, é a obra redentora de Jesus Cristo. É aquilo que ele conquistou para aqueles que o seguem. Ele venceu a morte, ele ressuscitou e ele será glorificado. E aqueles que o seguem também se servirão desses momentos na sua própria vida. E aí, o final do versículo do versículo 5 nos diz, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou. Amém? Então, ao estudarmos o Apocalipse, temos que prestar muita atenção nos tempos verbais, nos títulos, no contexto e para quem está falando. Qualquer alteração vai fazer diferença no entendimento. Esse início é muito importante para nós. Primeiramente, são as revelações de Jesus Cristo, que foram dadas por Deus a Jesus, que Jesus pede para que o anjo transmita a João, e João vai transmitir para a igreja, que, no entanto, o versículo de número 4 começa dizendo-nos, João, as 7 igrejas que estão na província da Ásia. Então, é para a igreja. Os escritos do livro do Apocalipse são para a igreja. E aí, a igreja é que vai trabalhar isso com o mundo, com as outras pessoas. E aí, ele vai trazer a saudação. Que a graça e a paz estejam com vocês. Da parte de quem? Da parte de Deus, da parte do Filho e da parte do Espírito Santo. Essa triunidade. Sobre Jesus Cristo, ele vai dizer que ele morreu, que ele ressuscitou e que ele será glorificado, fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis. Quem é esse Jesus? É aquele que nos ama.
Olha a mensagem que ele está trazendo para a igreja. Jesus Cristo nos ama. E mais uma vez ele vai dizer assim, ó, pelo seu sangue, ele nos libertou. Ele nos lavou dos nossos pecados. E aí vem o versículo 6, que fala então do constituir. Nos constituiu reino e sacerdotes para seu Deus e Pai, a Ele a glória, o domínio para todo sempre. Amém. Ele vai falar aqui de qual é a nossa missão. Enquanto que igreja, como que nós temos que tratar nesta terra dos interesses do reino de Deus? Como nós fomos constituídos. Constituídos como que? Sacerdotes para Deus. Então, aqui há uma análise das vestes sacerdotais descritas lá no Velho Testamento. O que um sacerdote carregava na sua fronte, na mitra, escrito numa lâmina de ouro? Santidade ao Senhor. Está ali, ó, Êxodo 28, 36 ao 38. O que mais está faltando na igreja de Jesus Cristo hoje? Se é que nós podemos dizer que está faltando, o que vocês acham? Qual que é o papel do sacerdote? Ou qual era o papel do sacerdote naquele tempo do Velho Testamento? Mostrar para as pessoas que Deus é santo. E que assim como Deus é santo, o seu povo também deve viver essa santidade. Então, quando João recebe as palavras, ele vai dizer assim, olha, nós somos um reino e fomos constituídos como sacerdotes. Então, o papel do sacerdote é viver essa santidade e transmitir também essa santidade. Qual é o quinto evangelho? Somos nós. A nossa vida, ela tem que transmitir esse evangelho, tá? Essas boas novas, esse reino, esse Cristo, esse Deus, esse Senhor. Então, lembre-se, nós todos somos sacerdotes e somos reis. E em nossa vida, visivelmente, tem que estar escrito, santo ao Senhor. Quer dizer, hoje eu sou separado para Deus. Ser santo é isso. Ser separado, então, para Deus. Então, o que está faltando na igreja hoje? Eu posso afirmar aqui que o julgamento, ele começa primeiro pela casa de Deus. Pela casa do Senhor. Não faz sentido Deus julgar primeiramente os que estão fora. Primeiro são os de dentro. E eu acredito que será muito nesse sentido. O que nós passamos? Qual é a mensagem que nós estamos trazendo? Qual é o testemunho que a igreja está transmitindo? Por que não foi usado aqui um outro termo? Pode ver que aqui não está servos. Aqui não está filhos. Aqui está sacerdotes. O sacerdote, ele tem essa missão. A igreja tem essa missão também de transmitir a santidade de Deus, a santidade do Senhor. Amém? Versículo 7. Eis que vem com as nuvens. Todo olho verá, até mesmo aqueles que traspassaram. Todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém.
Diz ali. Há um texto bíblico aqui, e aí você pode confirmar aí na sua Bíblia, Zacarias capítulo 12, versículo de número 10. Então o versículo de número 7 está falando da segunda vinda de Jesus. Esse Jesus Cristo, ele voltará. Esse Jesus Cristo, ele virá. Ele vem com as nuvens, todo olho verá, até mesmo aqueles que transpassaram. Jerusalém será cercada. O anticristo, ele fará com que os exércitos do mundo todo cerquem Israel, cerquem a Jerusalém. E o Senhor derramará sobre estes que viverem nesse tempo, esse espírito de súplica, esse espírito de graça, e eles então clamarão, e eles então chorarão, dirão para que o Messias venha. E então, nesse momento, Jesus vem. Todo olho verá Jesus Cristo voltando. É aquela passagem que a gente já mencionou aqui, em que todo joelho se dobrará, toda a língua confessará que Jesus Cristo, ele é o Senhor. Então, nós mencionamos aqui, no arrebatamento, todo olho verá. Por que ele está dizendo que todo olho verá essa segunda vinda? Porque é sinal de que no arrebatamento, muitos não verão. Quem verá? Somente a igreja. Um outro texto que nos ajuda nesse momento é: a vinda do Senhor Jesus será como nos dias de Noé. O que o povo estava fazendo nos dias de Noé? Quando eles menos perceberam, o dilúvio, ele veio. O arrebatamento acontece. Pessoas somem da terra. Isso vai ficar muito claro. Vai ser sentido isso. Agora, uma história vai ter que ser contada. Então a gente encerra aqui essa parte, e nós temos aqui então a sequência, que eu quero bem rapidamente passar aqui, que é o versículo 9 ao versículo 11. Eu, João, irmão e companheiro de vocês, na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus Cristo, estava na ilha chamada Pátimos, por causa da palavra de Deus e do testemunho. Por causa da palavra, por causa do testemunho, é que ele foi levado pela ilha de Pátimos. Podemos dizer assim, ele estava exilado. De alguma forma, o exilaram para que ele não pregasse mais a palavra de Deus. E ali, o Senhor então dá essa mensagem para que ele transmitisse então à igreja através de cartas. Ele diz: achei-me no Espírito no dia do Senhor, né? E ouvi atrás de mim uma voz forte como a de trombeta, dizendo: escreve num livro o que você vê e manda às 7 igrejas. E aí tem o nome, então, das 7 igrejas. Para finalizar, 3 palavras importantes aqui, que nós devemos estar bem acostumados, enquanto que igreja: tribulação, reino e perseverança. Quem é que disse que seguir Jesus Cristo, ou receber Jesus, tudo será calmaria, tudo será maravilhoso, não existirá mais problemas? Isso é uma mentira. Saiba de uma coisa: por você ter tomado a decisão de seguir Jesus Cristo, você passará por inúmeras tribulações, mas o Senhor sempre estará com você. Existe um reino, o reino de Deus, ele está presente. E vamos guardar no nosso coração essa palavra também, perseverança. Se tem uma coisa que nós aprendemos na vida da igreja é: persevere, não desista,
continue. O tempo está passando, mas o kairós de Deus está determinado. Amém? Então que Deus abençoe a sua vida.